E aqui, Maria Tereza Azevedo, mais conhecida como Maritê, filha da cidade de Alfenas. É o motivo de muita honra, muito prazer falar com você, Maritê. E na década de 80, finalzinho da década de 70, tivemos a oportunidade de fazer um curso de teatro em Alfenas. Naquela ocasião, era um prêmio, porque você saiu lá de Brasília, da onde você estava, veio dar o curso em Alfenas. Valeu. Foi um mês de curso. E até hoje, esse aprendizado a gente não esquece de jeito nenhum, né, Maritê? Sim, foi uma aprontação, né, Zé? A gente aprontou. Você lembra de você lá no Centro Católico que tinha tinha o que é um caixão? Isso! A gente pegou... Começou a chorar e o pessoal chegou, você estava chorando no caixão. A gente criou uma situação, porque naquela época tinha muito essa coisa do teatro de laboratório. Justamente. E aí eu vim desse teatro, né, de laboratório, que eu fiz curso com Zé Celso, a Miradade e tal. Isso. Esse povo lá em Brasília, Isso, né? é. E aí eu fui trazendo um pouco desses exercícios, desses laboratórios, que era, falei aprontação, mas era uma aprontação mesmo. A gente ficava tentando buscar, quer dizer, onde Justamente. é que tem uma dramaturgia aí, né? Justamente. Não, foi muito interessante aquilo, quer dizer, o que eu lembro agora foi essa do caixão, Justamente, foi. que você ficou chorando, né? Foi. E outra coisa... Foi muito engraçado. E outra coisa, e o pessoal, muitas pessoas que estavam participando não sabiam que estava acontecendo também. Não sabiam, mas você sabia, Eu sabia. mais um que sabia, eu não sei se era o Raul ou o Edinho, não sei quem que sabia. E aí a gente fez essa situação, criou uma situação que é o chamado teatro de situações, né? Então você cria uma situação e essa situação ela pode ir num crescendo e vai envolvendo as pessoas, vai envolvendo. Nossa, foi um exercício incrível. Maritê, outra coisa que eu lembro demais. A gente ia para a Praça Getúlio Vargas e você fazia a aprontação na hora. E estava o começo da construção dos prédios aqui em Alfenas. Então nós todos juntos, olhando para cima, e a pessoa passava e falava... Aí também começava a olhar para cima. É como se fossem essas câmeras escondidas, essas coisas que você vê, naquela época a gente já fazia isso. Exatamente. Não, foi assim, foi incrível. Outra coisa que eu me lembro, Zé, não sei se você se lembra, que eu falei assim, vai na casa de alguém, a pessoa não pode saber que você está fazendo um exercício de teatro e você vai inventar uma história, você vai criar uma história, você vai tecer um diálogo com ela e você vai saber o que está acontecendo na casa naquele momento e vai trazer, né? Justamente, nossa, é muito bom. Foi uma improvisação, né? Eu acho, então você teve essa marca aqui em Alfenas, com esse curso de teatro, e a gente nunca esquece esse momento. Mas agora eu vou falar um pouquinho de Maritê. Maritê, para o telespectador que não te conhece, você é jornalista formada, você é doutora em como é que é? Dramaturgia. Tô até engasgando. Isso aí é o nervo, é a ansiedade e o prazer que eu tô com ela aqui. Conta um pouquinho pro telespectador da tua vida. Então, na realidade, assim, eu fui fisgada, né, pelo cinema e pelo teatro aqui em Alfenas, né, lógico, assim, começa essa coisa de colégio das irmãs e tal, né, que era aquelas peças de teatro da professora Anália Landre, lá do Grupo Minas Gerais, né, aquelas peças de teatro que eu participava e a dona Olga me ensinando a fazer discurso e oratória, e eu peguei isso aí muito fácil, sabe? Ainda tinha o fato do meu pai passar filmes no lençol do vizinho. Justamente. Né? Você vê, eu passei a infância vendo filme no lençol do vizinho, todo domingo. Não, e era assim, Zé, olha, engraçado, eram os mesmos filmes todo domingo. Ia ver. A gente ia ver como se tivesse vendo pela primeira vez. Justamente. Né? Então, assim, eu tinha mais aquela coisa do Dona Iracema, o próprio Velano, lá no colégio estadual. O Velano deu uma força muito grande. Muito. A gente fala Velano porque na simplicidade nossa, no linguajar nosso, hoje o pessoal chama de professor Velano, mas ele também participava. Não, a gente falava de Velano. É verdade, interessante. A gente falava de Velano, porque ele era muito novo, né? Muito novo. E aí ele incentivava a Dona Iracema,
o professor Sebastião também. E tinha o cineclube. Padre José Henrique Ram. O padre José Ram, em vez de dar aula de sociologia, sabe o que ele dava? Ele dava aula de cinema, com plano e tudo. A gente ali tinha o quê? 16, 17 anos? Justamente. Né? E aprendendo cinema, aprendendo a linguagem cinematográfica. Gente, aquilo, sabe? Você contar para uma pessoa, como que você pode aprender essas coisas todas numa cidade pequenininha que tinha o quê? 40 mil habitantes, nessa época? Justamente. Acho que era isso. Então, eu acho que isso realmente. Então, você foi jornalista e você... Depois eu fui para Brasília, fui fazer cinema e teatro, né? O curso de cinema acabou e eu acabei terminando jornalismo. Foi isso que aconteceu. E na área jornalística, você teve a oportunidade de fazer alguns trabalhos que marcou a sua vida? Sim, não. Aí eu fui jornalista do Globo, eu fui jornalista da Radiobras, né? Durante um bom tempo, né? Eu fui jornalista, eu colaborei, inclusive, com revistas sobre cultura, revistas editadas na França, sabe? Que era em língua espanhola para a América Latina, para país de língua latina. Eu escrevi para várias revistas sobre cultura, fui da editoria de cultura da revista Visão, escrevendo sobre cinema, sobre teatro, sobre música, assim, durante um bom tempo no Rio, na entre-safra, entre o cinema, né, quando eu não estava fazendo algum filme, né, aí eu fazia o jornalismo, né, então eu ia escrevendo sobre aquilo que eu fazia. Você teve a oportunidade de entrevistar alguma pessoa famosa? Várias. Cita pelo menos duas para mim. Você não entrevistou um presidente? Não, presidente não, mas um vice foi o Rademacher, né, na época. Mas eu entrevistei o Andreasa na época, né? Mas isso na época... Na época da ditadura, praticamente, né? Na época da ditadura. né? Isso foi o Globo, mas aí depois, né, quando aquele cineasta, diretor do Fitzcarraldo, né, veio lançar o filme o Werner Herzog, o Herzog. Né, entrevistei o Herzog, entrevistei o Herzog, inclusive foi engraçado porque ele ficava com a revista Isto É, revista Veja, né? Assim, porque eles pegam, vai num cantinho, agora a Veja vai dar a entrevista geral, agora a Veja vai no canto ali para fazer uma entrevista exclusiva, agora Isto É vai ali. Aí terminou e eu falei, eu também quero, né, logo, eu também quero, né, Aí eu sei que eu levantei o dedo assim, ele estava com o pessoal dele que estava fazendo a tradução, né? Aí eu falei, eu quero, quer dizer, eu estou esperando, já estava na hora do almoço. Aí o rapaz conversou com ele e ele falou assim, me convidou para almoçar. A gente não espera esses convites, né? Fui almoçar com eles e aí o cara da revista, quando eu mostrei, foi a melhor entrevista sobre o Herzog que saiu. Olha que coisa! Por quê? Porque estava almoçando, estava à vontade, estava não sei o quê. Eu tinha uma tradutora do lado aqui, tinha um tradutor do outro lado, sabe? Então eu tinha duas pessoas e ali, quer dizer, nós éramos 4 no restaurante. Aí fiz uma belíssima entrevista assim, com ele, né, sobre... sobre esse filme, né? E aí tem uma coisa engraçada também de jornalista, né? Que foi com o Ivan Lins, né? O Ivan Lins estava lançando um disco, eu não lembro que disco que era na época. E aí a empresária dele me ligou e falou assim, olha... O Ivan Lins é muito tímido, isso naquela época, né? Muito tímido, então você tenha paciência com ele e tal, não sei o quê, que ele fala pouco e papapá. Eu falei, não, tudo bem, deixa comigo aí e tal. Aí foi, né? Aí ele estava tomando um uísquezinho, a gente não pode beber no trabalho, mas ele me ofereceu e aí eu... Só um taquinho, só para falar, não, estamos bebendo junto, estamos bebendo junto. É isso aí. Mas aí deu um taquinho e tal, e aí contei umas coisas minhas, né? Contei uns negócios meus lá, perguntei umas coisas para ele contou umas coisas dele, eu contei outras coisas minhas, ele contou outras coisas dele, a gente ficou conversando, aí no final ele falou assim, e a entrevista? Eu falei, já foi. Eu sempre falo isso. Aí que tá o jogo. A mulher falou, foi a melhor
entrevista que foi feita com ele foi essa aí, ó. Sabe por quê? Porque eu não anotei no papel, não tinha entrevista pronta, amarrada, foi uma conversa, né? E uma coisa vai puxando a outra, vai num crescendo e tal, e aí aquilo fica muito mais vivo. Muito lindo, viu? Muito melhor, Muito melhor do que você ter coisa já pronta. E aí, quando eu fui professora de jornalismo, Zé, sabe o que eu fiz? Fazia pauta com os alunos, vamos fazer pauta. Aí fazia pauta. A pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3 e tal, tá pronta. Agora embola e joga no lixo. Aí ó, os caras regalavam o olho desse tamanho assim, como assim, né? Falei, esquece, você tem que ir para um encontro. Não é câmera, a câmera é uma mera testemunha. Você vai falar com uma pessoa. Você está conversando com alguém, é um outro ser humano, então é um encontro, uma entrevista é um encontro. Então você tem que, não pode ir com papel lá, olhar, então você... Ainda olha o papel para você pergunta, né? Não, tem isso mesmo. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso de jeito nenhum. Eu acho que você tem que estar preparado. É incrível. Você tem que se preparar, claro. Mas não assim, né? Você não ficar endurecido. Justamente. Porque você não sabe o que vai acontecer. Então, eu estou conversando com Maria Tereza Azevedo, a Maritê, cineasta, jornalista, doutora em teatro. Você também ensinou a fazer o pessoal... Você acredita que precisou pessoas fazer comédias? Não, a comédia, eu acho que ela sempre ficou meio embutida na dramaturgia, sabe? Não que... Porque a comédia, eu acho que a questão do tempo da comédia e tal, é muito do talento de cada um, né? Então, eu acho que por exemplo, eu trabalho com a coisa da dramaturgia, com o roteiro, a questão técnica do roteiro. Eu fui professora de roteiro também, né? Porque eu acabei fazendo o meu doutorado em artes cênicas, em dramaturgia, mas para trabalhar roteiro cinematográfico de ficção. Entendeu? E aí, eu acho que a comédia, ela tá meio que junto, ela vem junto. Faz parte, né? Faz parte. Então, Maria Tereza Azevedo, Maritê, filha da cidade de Alfenas, filha de José Martins Azevedo, ela falou que o pai dela passava filmes no lençol branco, o mesmo filme, na Semana Santa, quantas vezes na Matriz, o mesmo filme todos os anos. Ele e o Padre Serrano estavam lá e a gente ficava lá, qual será a próxima cena? Hoje não existe isso mais, Maritê. Não tem mais isso. Não tem. Não tem mistério, não tem expectativa, não tem aquela friagem da gente para esperar. Não tem, não. Infelizmente, a gente tem que falar a verdade, né, Maritê? As coisas são previsíveis, né? Então, agora a hora que eu vou falar agora. Ela fez um filme, A Força de Xangô. Esse filme, grandes nomes do cinema nacional fizeram parte. Esse filme foi lançado, sabe aonde, gente? Em Alfenas. Em Alfenas, no Cine Paraíso ainda, não era? Foi. Que coisa. Que maravilha, Zezé Mota. Grande Otelo, Ivone Lara, sabe? Um time... Um time grande, né? Grande, né? Então, foi a Força Xangô. Mas o que chama a atenção realmente mesmo, que ela também casou em Alfenas. O casamento foi... Você lembra a data? Mas você nem lembra da data, né? Eu nem lembro. Então, mas eu vou consultar o teu irmão, o Bolso vai passar aqui. O Bolso deve saber. Gente, o casamento da Maritê, também cineasta, teatro, televisão, foi um sucesso. A praça parou para ver os artistas no casamento. Os artistas eram os testemunhas. E quem fez o casamento? Padre José Henrique Ram, cineasta. Você teve convivência com o José Prelin também, o fotógrafo, né? Foi. O José Prelin também estava presente lá. Então, gente, olha, tá passando algumas fotos aí já, que eu consegui. Ela nem tem as fotos, já consegui as fotos aí, olha aí. A gente faz aí. Segredo. Eu gostei de você falar, você arrumou. Você arrumou, então. Tá passando as fotos aí e olha aí, ó. Tem até a nossa famosa Tereza Machado, aquela... A Tereza tá na foto. Eu não acredito. A Tereza, cara. Que mais que cantava? A Verônica. A Verônica da Semana Santa. Ela tava no casamento, ao lado, atrás da El, que maravilha. Gente do céu, a Maravilha foi madrinha de casamento, era muito amiga dela. A Zezé Mota. A Zezé, a Soninha, o Iberê Cavalcante, Isidro Herrera, nossa... Foi os artistas todos. E outro detalhe muito interessante, Maritê, além desse casamento todo, dessa
desse grande momento aí do seu casamento, é que as pessoas não estavam lá porque foram convidados, ficaram sabendo, né? O teu pai convidou, ficou apavorado, né? Porque um povão daqui lotou a igreja. Ele... Parecia um show, você acredita? Parecia um show, sabe? Parecia um espetáculo de teatro, né? Aquele casamento foi um negócio... E foi no maior respeito, na maior simplicidade. Não, foi mesmo. Quem fez parecia um show com relação ao público. Ao público. O João Leal, lembra dele cantando? João Leal, lembro. Cantando no casamento, fez Sim. questão. Até a El que emocionou muito ele cantando. Mas então, por isso que eu sempre sonhei em trazer a Maritê aqui na TV Alfenas, para falar desses momentos aí, que é muito importante para a memória da cidade. É a memória da cidade, porque os jovens hoje que estão assistindo o programa, nem estão sabendo o que aconteceu. Nós estamos no finalzinho do nosso bate-papo aqui, Maritê. Eu gostaria que você falasse alguma coisa que não deu tempo de perguntar, porque é um bate-papo. Nós preparamos uma coisa, fizemos uma aprontação aqui. O que você gostaria de falar que você não conseguiu? Então, assim, tem uma coisa que o pessoal da Quinta Mostra Fama me convidou, inclusive, para falar de uma trajetória no cinema, né? Que eu acho que é interessante, que ela começa em Alfenas, né? Mas ela tem todo um trajeto, um percurso assim de prêmios internacionais e tal, né? Com Memórias Clandestinas, que foi um filme de 2007, né? Que foi um documentário que ganhou o Fêmea, né? Então eu tô agora concluindo uma série sobre mulheres, né? Que eu estou na etapa de edição. É uma série em 5 episódios, é uma série documental, mas que tem performance no meio também, sobre mulheres, né? Então, assim, que é uma série que eu acho que vai ficar muito interessante. E aí eu fiz 2 curtas esse ano passado, terminei As Cores que Habitamos, que vocês passaram um trecho dele aqui, na TV né? Alfenas, teve o Licor de Piqui, assim, então teve vários filmes, tanto na parte ficcional, e eu estou preparando um longa que tá em edital também, que é chamado Religare, que é um pouco a questão que eu estudei no doutorado, que é o multiplot, que é você ter vários personagens, várias histórias em paralelo, mas que elas têm alguma conexão. Justamente. Né? Então, são histórias de 3 mulheres. Eu estou trabalhando muito com essa questão do feminino, questão da mulher, né? É um tema que é recorrente na minha obra e tal. Então, é isso. Eu estou nesse momento, né? Quer dizer, estou em plena atividade. É isso que eu ia falar. Você está no auge. Não, Aliás, toda a vida você teve auge. Eu tô aposentada e tô fazendo um monte de coisa, sabe? Isso é o auge da carreira. Isso é aquele ditado: faz aquilo que ama e ama aquilo que faz. É isso mesmo. Agora, Maritê, não podia ficar sem fazer essa pergunta para você. Eu queria que você citasse 3 atrizes brasileiras que representou o cinema nacional, 3 atores também, que representou a arte em geral. Cita para mim esses atores e atrizes. Então, a Zezé Mota é uma, né, porque até pela mulher e negra, né? A Fernanda Montenegro, que não dá para esquecer? Não, de jeito nenhum, né? Deixa eu ver quem que é uma terceira. É que aí agora tem um monte, né? Posso lembrar, não sei. Eu acho que faz muita falta na teledramaturgia da televisão. Marília Pêra? Nossa! Marília Pêra pra mim é tudo! É o nome! Ela canta, ela dança, sapateava, ela é tudo! Maravilhosa, então... maravilhosa. Marília Pêra, mas eu achei que eram vivas, não? Não, é que a gente marcou a história, né? E atores? Olha, atores, né? Você tem o Otton Bastos, que eu acho ele muito interessante, né? Você tem o... Você lembra do Paulo Gracindo? Sim, lembro. Muito. Esse já foi também. O Otton Bastos tá aí ainda, né? Tá aí ainda. O Paulo Gracindo também é um... Zé Wilker. Zé Wilker também é maravilhoso. Bom, gente, tive o prazer aqui de falar com a Maritê Azevedo. Vocês viram no início aí, fizemos aí uma passagem muito linda na carreira nossa aqui em Alfenas. E sabedor de tudo, né? Ela fazendo todo aquele trabalho, morando em Alfenas. Depois de um tempo ela foi embora. Maritê, meu sonho era esse, fui realizado. Bater um papo com você, porque você representou muito pra mim. Eu falei pra você, a gente fala muito das pessoas, de arte e tal, mas você pra mim representou muita coisa.
Ah, nossa, Zé, mas assim, Alfenas e aquele grupo nosso ali, eu acho que foi um germinador de coisas, Justamente. né, de experiências. Justamente. Porque vocês toparam, né? Vocês Fazia tudo. O negócio é encontrar quem topa fazer as loucuras. Hoje não é isso mais. E hoje, o linguajar fala mais alto que a parte financeira, não existe isso mais, sabe? Aquele A amadorismo. experiência, essa coisa de experimentar. Então, o amadorismo profissional que eu falo isso, sabe? É um negócio bem estranho. O amadorismo no sentido de amar. Amar, né? então. Amar. Justamente. É. Então, gente, sim, ficamos por aqui então com esse grande momento aí com a Maritê Azevedo, filha da cidade de Alfenas.